Bom, meus amados, nesta aula de introdução a Deus, eu quero deixar aqui os tópicos. O primeiro tópico, são 5 tópicos, na verdade, que eu iria abordar dentro desta temática da aula de introdução a Deus. O primeiro tópico, por que eu preciso saber quem é o Deus da Bíblia? Este é o primeiro tópico. O segundo tópico, quais são alguns dos argumentos filosóficos que tentam provar a existência de Deus? O terceiro tópico, quais são os argumentos bíblicos que provam a existência de Deus? Quarto tópico, qual é a concepção verdadeira de Deus? E o quinto tópico, quais são algumas das principais concepções falsas sobre Deus? Então, esta aula de hoje será distribuída e dividida em 5 tópicos. Muito bem, meus amados. O primeiro tópico desta aula de hoje, que é a introdução a Deus, é o tópico por que eu preciso saber quem é o Deus da Bíblia. É o primeiro tópico. A ideia mais grandiosa e mais profunda que a mente humana possa conceber refere-se à possibilidade da existência de um Deus social. E esse Deus, além de ser um Deus social, ele também é um Deus pessoal. A importância da reação do homem a esta ideia não significa um exagero, já que isso não apenas governará sua vida aqui na Terra, mas também determinará o seu destino final. A menos que o indivíduo responda satisfatoriamente à questão do quem, ele não poderá resolver as questões relativas ao como, ao porquê, ao quando e ao onde da sua própria existência. E por que não? Porque o homem, a base que ele tem da sua própria existência é a Bíblia. E a base que nós temos como a existência de Deus também é a Bíblia. E a Bíblia Sagrada nos revela esta palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, revela-nos sobre a existência de Deus. Por que eu preciso saber quem é o Deus da Bíblia? Essa questão ela é relativa, porque na verdade nós precisamos entender, precisamos buscar conhecimento acerca da existência de Deus. Neste segundo tópico, eu vou falar quais são alguns dos argumentos filosóficos que tentam provar a existência de Deus. Ao longo dos séculos, alguns argumentos extrabíblicos têm sido defendidos para confirmar a existência de um ser supremo. E alguns desses argumentos são o argumento da crença universal, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento ontológico, o argumento antropológico. Então, esses argumentos, eles tentam mostrar a existência de um ser supremo. No argumento da crença universal, diz que todos os povos têm em comum alguma ideia relativa a um ser supremo. Esse argumento tem sido desafiado com muita frequência, mas jamais foi refutado. Embora os conceitos de Deus encontrados entre as diversas culturas e civilizações, eles difiram muito no tocante ao número, ao nome e até mesmo à natureza da existência de Deus. Embora esses conceitos encontrados entre diversas culturas, nós podemos entender que essa ideia ainda é permanente. Um exemplo muito clássico disso
é a incrível história de Helen Keller, de 1880 a 1968, uma menina com a idade de 10 anos. A senhorita Keller ficou cega, ficou surda e ela perdeu o sentido do olfato. Depois de 2 meses de tentativas agonizantes, infrutíferas por parte de sua professora para se comunicar com ela, um milagre aconteceu. Um dia, ela entendeu subitamente o conceito e o significado da água corrente. A partir desse humilde alicerce, a senhorita Keller construiu uma grandiosa torre de pensamentos, incluindo a habilidade de usar a própria voz para falar. Ela tornou-se uma pessoa educada e articulada. Algum tempo depois de haver progredido a ponto de poder participar de uma conversa, Ellen foi então ensinada a respeito de Deus e do seu amor ao enviar Cristo para morrer na cruz. Relata-se que ela respondeu com alegria: eu sempre soube que ele existia, mas não sabia o seu nome. Ou seja, o argumento da crença universal diz que todos os povos têm em comum alguma ideia relativa a um ser supremo. Uma menina que era cega, surda, muda, mas lá no seu íntimo ela sabia que existia um Deus, só não sabia o seu nome. No terceiro tópico, ou subtópico do segundo tópico, que é o argumento cosmológico, que diz que todo efeito precisa de uma causa adequada. Um dos grandes nomes britânicos da ciência, matemática e filosofia é o senhor Isaac Newton. Em 1642, ele nasceu e morreu em 1727. Então, esse professor Newton mandou fazer um modelo do sistema solar em miniatura. No centro havia uma grande bola dourada. Essa bola dourada representava o Sol. Em volta desta bola dourada giravam esferas menores, que representavam os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e os demais. Cada um desses planetas ficava em uma órbita proporcionalmente equivalente às que existem no sistema solar verdadeiro. Então, por meio de varetas, de engrenagens e correias, todos os planetas moviam-se em torno da bola dourada que ficava no centro. E ela se movia com muita precisão, uma precisão absoluta. Certa vez um amigo chamou a atenção do cientista enquanto este estudava o modelo. O amigo não acreditava na doutrina bíblica da criação de Deus, ou da existência divina. De acordo com os relatos históricos, esta foi uma conversa entre os dois homens, o professor e o seu amigo. O amigo perguntou para o professor, exclamando: puxa, senhor Isaac, que dispositivo extraordinário! Quem o construiu para o senhor? E o professor respondeu: ninguém. Aí o amigo perguntou: ninguém? Aí o professor disse: sim, isso mesmo. Eu disse: ninguém. Todas essas bolas, essas rodas, correias e engrenagens simplesmente se juntaram sem mais nem menos. E na maior das maravilhas, por acaso, começaram a girar em suas próprias órbitas com precisão absoluta. É claro que o visitante entendeu o argumento subentendido, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O argumento cosmológico para mostrar a existência de um Deus supremo é observar os planetas, observar a órbita dos planetas, a existência do sistema solar, das estrelas, as galáxias. Desta feita, o professor Newton, ele deu uma aula para o seu amigo e comprovando que
Deus existe sim. E o seu amigo entendeu perfeitamente a sua mensagem. Nesse terceiro tópico, eu vou falar quais são os argumentos bíblicos que provam a existência de Deus. Então veja bem, a Bíblia simplesmente parte do pressuposto da existência de Deus. Como podemos observar em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Deus deseja que as pessoas acheguem-se a Ele pela fé. Esta verdade extraordinária é destacada em João 20, 29. Para as Escrituras, então a existência de Deus é uma verdade tanto histórica, porque Deus agiu na história, como é uma verdade existencial, porque Deus se revela a todas as pessoas. Sua existência é evidente, tanto de maneira objetiva como subjetiva. E ela é logicamente necessária, porque nossa pressuposição de ordem, de design e nacionalidade depende única e exclusiva dela. Ela é moralmente necessária, porque não existe explicação alguma além dela para uma forma moral. Ela é pessoalmente necessária, porque nem mesmo a exaustão de todas as possibilidades materiais é capaz de satisfazer o coração. Além da história, a prova mais profunda da existência de Deus é a própria vida. Neste argumento, no quarto argumento, que é o argumento teleológico, ele afirma que todo design precisa de um designer. O universo inteiro é caracterizado pela ordem e por um sistema eficaz. Isso pode ser visto facilmente pela velocidade constante da luz, pelas leis da gravidade, pela ordem dos planetas ao redor do Sol e pela complexidade do ínfimo átomo e pela composição extraordinária do corpo humano. Todo esse design declara a existência de um designer divino, porque nada existe por si só, nada veio por um acaso. O tópico número 4 é qual é a concepção verdadeira de Deus. Meus amados, as Escrituras revelam que há um só Deus. E este Deus existe eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são distintos quanto às suas atividades, porém indivisíveis na essência. E que é tanto o Criador como o Redentor de todas as coisas. Bom, neste quinto tópico, vou falar do argumento ontológico. O argumento ontológico sobre a existência de Deus afirma que o ser humano possui a noção do ser mais perfeito. Esse conceito inclui a ideia de existência, já que um ser perfeito que não existisse não seria tão perfeito quanto a um ser perfeito que existisse. Porquanto, como a ideia de existência está contida no conceito do ser mais perfeito, o ser mais perfeito deve existir. Este é o argumento ontológico. E o quinto argumento é o deísmo. Eles acreditam que Deus criou originalmente todas as coisas, mas abandonando a sua criação de imediato. Esta teoria acredita na existência de Deus, mas rejeita o seu relacionamento com o mundo ou a sua autorrevelação. Assim como o panteísmo aceita a imanência de Deus, mas exclui a sua transcendência. O deísmo aceita a transcendência de Deus, mas exclui a sua imanência. Então, para o deísmo, Deus é um senhorio ausente,
que, depois de criar o universo como uma grande máquina, permitiu que ele operasse sozinho por meio das leis naturais inerentes, sem a sua supervisão pessoal. E o deísmo afirma que todas as verdades podem ser descobertas a partir da razão e que a Bíblia é simplesmente um livro sobre os princípios da religião natural, os quais são discerníveis pela luz da natureza. Bom, meus amados, o sexto subtópico é o argumento antropológico. Ele afirma que a consciência e a natureza moral do homem demandam um criador autoconsciente e moral. Ou seja, um criador autoconsciente e também moral. Esse barômetro interno não fornece informação alguma, e as informações nas quais o homem baseia o seu julgamento podem estar incorretas. Porém, ainda assim, a consciência nos diz que devemos fazer o que é certo, independentemente das informações que possuímos. Ou seja, o argumento antropológico diz que o certo é a gente fazer o que é correto. O que é correto mostra-nos a existência de um ser superior a nós. Já no nosso ponto de vista cristão, nós acreditamos na existência do Criador, porque a Bíblia nos revela como Ele é. A Bíblia diz, no Salmos 90, versículo 2, que antes que os montes nascessem, ou que Ele se formasse, e que a terra fosse formada, e que o mundo fosse formado, Ele já era Deus. Está lá em Salmo 90, versículo 2. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Deus Criador. Também diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O profeta Isaías afirma que Deus não se cansa. Isaías 40, 28. Então, se Deus não se cansa, é mais um atributo dele, que ele é Deus. Diz também em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que Deus fez o universo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Sendo assim, o homem ele tenta de várias maneiras descobrir a origem e a existência de Deus. Em tempos remotos, quando não se imaginaria a possível existência da tecnologia e a evolução e a criatividade da sabedoria do homem, tudo se tornou possível. Hoje, em pleno século XXI, observando esse princípio em que hoje é possível falar com alguém via internet ou celular. Então são criações do homem, que é uma criação de Deus. E é notório, é bom informar que em um século muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem ser descobertas em um século. E até mesmo em um século, a cultura do povo muda. Como tudo isso que eu falei é possível? Tudo isso que eu citei é possível? Assim também o é a existência do Criador. Nós acreditamos na existência de Deus não porque alguém nos falou que ele existe, mas porque a Bíblia informa sobre a sua existência e nós sentimos. Existe algo íntimo em nós que nos faz sentirmos a existência de Deus. Desde o ar que respiramos, desde a chuva, as galáxias, as estrelas, os planetas, os animais, tudo que nos cercam, mostram-nos que existe um Criador. Deus
existe e ele vai continuar sendo Deus. Querendo o ateísmo ou não, ele vai continuar sendo Deus. Um abraço a todos, espero que eu tenha ajudado. A paz do Senhor.